Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Londres, em 1922, foi o palco ali de um torneio reunindo grandes jogadores do mundo todo. Eu vou mostrar aqui a classificação final do torneio para vocês verem quem é que estava jogando aqui, né, esse torneio. Esse daqui eu já vou mostrar porque que eu estou fazendo essa conta aqui de reais aqui. Já vou mostrar daqui a pouco. José Raul Capablanca jogando aqui o torneio. Alekhine na segunda, né? Aqui a classificação final, né? Mas aqui os jogadores que participaram, né? Deixa eu arrumar aqui minha câmera aqui, ficou fora de centro. Beleza, temos aqui o Vidmar, Milan Vidmar, Rubinstein, Bogolyubov, Richard Hatch, Tartakover, Geza Maroksi, o Fred Yates, né? O Atkins, Max Euwe, o Borovski, esse outro aqui eu não conheço, John Stuart Morrison, Marriott Watson e David Marotti. Esses últimos aqui eu realmente não tô tão familiarizado, mas tirando eles, só lenda, né? Só grandes jogadores aí da história do xadrez. E esse torneio realmente aconteceu lá em Londres em 1922, né? E a gente teve grandes partidas nesse torneio catalogadas aí na história do xadrez. Agora, por que você tava vendo aquele dinheiro lá, Rafa? O que é isso? É que eu fui descendo aqui a página e eu encontrei os prêmios aqui, a premiação de 1922, eu fiquei curioso, né? Eu, como um bom curioso aí, fui atrás dessa informação aqui, ó. Capablanca ganhou 250 libras esterlinas, né? 250 pounds sterling aqui. Eu fiquei, quanto é que será que valeria esse prêmio hoje em dia? Será que era um prêmio bom para a época? E eu fiquei surpreso, galera, porque eu encontrei aqui um site, o Inflation Calculator, e aqui tá dizendo que, olha só, 100 libras esterlinas em 1922 valeriam hoje a 6 mil libras, né? Então a inflação, enfim, de 1922 para cá, os preços subiram 60 vezes, né? Então se fosse fazer essa correção pela inflação, a gente diria aí que 100 libras equivaleriam a 6 mil libras hoje em dia. Então vamos voltar lá, 250 libras vezes 6 mil, cada 100 é 6 mil, então 2 vezes e meio, né, vezes 6, daria 15 mil libras. 15 mil libras, tá bom, né? 15 mil libras aí para a primeira colocação, né? Em reais, aí eu fiz as contas lá em reais. 15 mil vezes 6, 15 mil vezes 6, 90, é isso? 90 mil reais? Boa premiação, né? 15 mil euros, não é igual a premiação de hoje em dia, claro, a premiação de hoje em dia, o xadrez cresceu, é maior, né? Mas é uma bela premiação aqui, né, pro torneio lá de 1922. Bom, vamos uma partida então que eu trouxe aqui, bem interessante aqui de José Raul Capablanca, o vencedor do torneio, vamos lá. Beleza, galera, eu tô aqui com o tabuleiro, já tem o primeiro lance aqui, né? Quem tá jogando aqui de brancas é John Stuart Morrison. Eu realmente não conhecia muito sobre ele, mas se mostrou nessa partida um fortíssimo de um jogador. Não à toa, ele estava nesse torneio, né? Selecionadíssimo. E aqui José Raul Capablanca, campeão mundial. Vamos dar uma olhada então, aqui o John Stuart abre com o peão. Demos aqui a xadrez do bom, galera. Vamos degustar o xadrez do bom aqui. Cavalo em F6 jogado pelo capa, perdão. Cavalo em F3 e aqui E6. Temos E3, B6, olha só, indo para uma Índia da dama, desenvolvendo o bispo da ala da dama aqui em fianqueto. Bispo D3, bispo D7, desenvolvendo. Temos roque, bispo E7, percebam que até aqui nada de mágico. Capablanca simplesmente, né, deixou um suporte aqui para as casas claras, deixou essa diagonal limpa, desenvolveu o cavalo e o bispo e preparou para fazer o roque, não tem magia. Aqui por enquanto B3, roque foi jogado, bispo B2 e aqui ele planta o cavalo nessa casa central aqui de E4. C4 foi jogado e agora F5. Interessante essa configuração de peças aqui do Capablanca, solidificando aí bastante o centro. Cavalo C3 combatendo a casa de E4 e dama E8, uma manobra típica de uma defesa holandesa, né? Acabou virando uma defesa holandesa com o peão aqui em D4 e o outro em F5. Uma manobra típica de holandesa trazer a dama aqui para a ala do rei, né? E muitas vezes você vai fazer isso com o bispo de casas claras, mas nesse caso, como não é exatamente uma defesa holandesa, né? Não tem peão em D5, não é uma muro de pedra, nem nada disso. É uma holandesa diferente aqui, com o bispo numa longa diagonal e a dama indo para a ala do rei. Eu gostei muito dessa configuração aqui do Capablanca, viu? A partida seguiu com dama C2, agora aqui pelo John Stuart Morrison, pressionando a casa central de E4, cavalo por C3, bispo por C3 e a dama veio para a casa de H5, vem trazendo peças para o ataque aqui Capablanca. Dama em E2 foi jogado, cavalo A6, preparando talvez uma ruptura aqui com C5, ou até mesmo pular o cavalo aqui para casa de B4, mas a partida seguiu aqui com C5 diretamente
pelo John Stuart Morrison, cortando, né, a conexão aqui do bispo com a casa de B4, o cavalo não vai mais a lugar nenhum. E o curioso é que depois de cavalo A6 e depois desse C5, a Capablanca volta ao cavalo. Fala, Rafa, então foi um erro jogar cavalo A6 e agora ele consertou o erro? Na verdade não, pessoal, ele volta satisfeito por ter provocado esse avanço aqui para a casa de C5, que queira ou não, entrega completamente aqui ou enfraquece bastante a casa de D5, né? Então são os prós e contras. Gastou um tempinho a mais de cavalo, mas tem um domínio maior ali da casa central. A partida seguiu com B4 aqui pelo John Stuart Morrison e agora bispo em F6 aqui jogado, melhorando a posição do bispo. Aqui o Capablanca dando a casa de E7 também para possível manobra de cavalo e aqui torre de A em C1. Cavalo C6 seguindo aqui, o cavalo não vai ficar lá em B8 não, segue a manobra do cavalo, E4 atacando o centro e aqui cavalo E7 trazendo mais um suporte para a casa de F5. Tudo bem jogado aqui pelos dois, bela partida, né? Impecável. E5 foi jogado e aqui o Capablanca já começa a trazer sua maestria, né? Aqui é perfeitamente jogável um lance como bispo por F3, por exemplo, e você tentar, né? Eu acho que hoje em dia se jogaria assim, né? Você perguntar o que o Magnus Carlsen jogaria numa posição como essa, eu acho que ele jogaria isso, né? Abdicando mesmo do par de bispos, que era muito valorizado nessa época, né? E danificando a estrutura de peões e tentando jogar a longo prazo em cima disso. Creio que o Magnus Carlsen jogaria alguma coisa assim, depois segue com bispo G5 e por aí vai, né? Cavalo D5, uma boa posição aqui para as negras, né? Mas aqui são outros tempos, o tempo clássico, o par de bispos era bem valorizado. E o Capablanca vai para uma ideia bem criativa aqui, é o lance cavalo D5. Fala, ué Rafa, como assim tá sacrificando o bispo aqui? Olha que ataque legal aqui do Capablanca. A partida seguiu com o bispo D2, simplesmente preservando o bispo de casas escuras. Mas Rafa, qual que é o problema de capturar lá em F6? Nenhum, mas vai sofrer dificuldades, né? O problema é que tá vindo cavalo aqui em F4, né? Então vai trazer muita dificuldade. Você fala, ok, deu o ataque aqui, eu vou jogar com dama E3, escapei. Para onde vai esse cavalo agora? Qual é o problema? Cavalo por G2, olha que legal esse lance, atacando aqui a dama, e a dama vai ter que sair daí para pôr trocas, porque esse rei por cavalo, aqui simplesmente dama G4, rei H1, bispo por F3 vai ganhar a dama, né, porque aqui o rei não tem mais para onde ir, né, então legal até aqui, ok, mas claro que as brancas não capturariam, poderiam seguir com dama G5, mas a beleza do cálculo do Capablanca é o que viria depois disso. Dama por G5, cavalo por G5, cavalo F4 atacando o bispo indefeso. Mais do que isso, tirando a casa de H3 do cavalo. Percebam que o cavalo está sem retorno, esse cavalo aqui de G5. Depois de torre de F por D1 e G por F6, o Capablanca simples assim, né, recuperaria a peça com lucro, né? Ele vai recuperar a peça dele aqui com um peão a mais, né? Por exemplo, o cavalo por E6. Aqui para pelo menos levar um peãozinho, D por E6, e aqui as pretas têm 7 peões contra 6. Tudo isso para ganhar um peão? Tudo isso para ganhar um peão pode ganhar o jogo, né? Então, muito legal esse cavalo D5 aqui do Capablanca. Bispo D2 aqui pelo John Stuart Morrison. Colocando aqui o bispo, não caindo nas armadilhas aqui do Capablanca. E aqui o capa coloca o bispo em segurança, bispo em E7. E segue o jogo, cavalo em 1 propondo a troca de damas. Dama em F7, não quero trocar não. F4 foi jogado parando os ataques na ala do rei aí do Capablanca. E aqui o capa joga a torre de A em B8. Segue o jogo, né? Segue o jogo, vambora. Melhorando aqui a posição da torre, já prevendo uma possível abertura aqui de coluna B, né? Bispo C4 foi jogado, nós temos agora B por C5, tentando abrir a coluna B, B por C5 e aqui H6, lance profilático aqui do Capablanca, controlando mais a casa de G5 e também, queira ou não, dando suporte para um futuro ataque. Será que ele vai estourar o G5? Vamos ver. Cavalo C2 foi jogado aqui pelo Morrison e agora a galera... chegou a pancada, G5 aqui pelo Capablanca, olha que legal. Aqui torre B1 foi jogado, claro que era possível tomar aqui, F por G5, bispo por G5, poderia seguir com forte ataque, né? A ideia é tentar eliminar o bispo de casas escuras aqui, que é um grande defensor da posição, e já continuar com ataques aqui na ala do rei, né? O cavalo ganha de repente a casa de F4, se quiser eliminar o cavalo, o bispo fica um bispo poderoso, enfim, as pretas têm um ganho bem importante trocando o bispo de casas escuras, né?
Então, a partida seguiu aqui com torre B1, não indo para essa linha, G por F4 e agora a torre B3, deixando a torre aqui em segurança, tanto pelo bispo quanto pelo peão, para poder, de fato, recuperar o peão lá em F4. Bispo C6 foi jogado, nós temos bispo por F4 recuperando o peão, cavalo por F4, torre por F4, e aqui o Capablanca segue com rei H7. Que bonito aqui esse lance, é um lance bonito, mas é um erro, né? Esse lance é muito bonito porque abre a coluna G para começar os ataques e tudo mais, esse lance parece perfeito. No entanto, ele é um erro. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar esse lance aqui do Capablanca, será que você conseguiria castigar esse lance aqui do Capablanca? Eu espero que sim, eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que o John Stuart Morrison não encontrou aqui, ele podia ficar melhor que o Capablanca. Torre por F5, né? Bom lance aqui, bom lance. Aqui o peão claramente não pode capturar a torre, mas você fala, ok, mas a dama pode? Na verdade não, por conta de bispo D3, né? E aqui não adianta, você não tem como interpor, né? Aqui o bispo e a dama estão dominando a casa de A4, teria que entregar aqui uma dama por bispo e torre, dificilmente, bom, talvez o Capablanca ainda pudesse lutar, né? Mas aqui melhor para as brancas, né? E aqui então, ele ganharia um peão, né? Claro que o Capablanca não iria capturar aqui a torre, provavelmente ele iria jogar com dama G7, o jogo vai embora, mas as brancas têm um peão a mais, né? Um peão a mais aqui pode dar vantagem para as brancas e o Capablanca ia ter muita dificuldade. Então aqui rei H7 foi um bonito lance, mas foi um erro. A partida seguiu com cavalo E3 aqui, olha só, escapou, hein, Capablanca? E agora o Capablanca segue aqui com bispo G5 na hora certa. Porque agora a partida seguiu com torre por F5, agora sim o John Stuart Morrison enxergou o tema, enxergou o tema aí, mas agora é tarde demais. Porque agora o Capablanca consegue igualar bispo por E3 cheque, dama por E3 e dama aqui em G6 com pressão aqui em G2. Bom contra-jogo, hein? E agora a partida seguiu com torre F2 e o Capablanca segue na dianteira agora. Ele consegue recuperar, na verdade, o peão. Dianteira não, ele consegue recuperar aqui o peão com bispo por G2, né? Poxa, Rafael, que lance esquisito é esse? Aqui ele não pode jogar simplesmente torre por G2? Não, pessoal, ele não pode jogar torre por G2 porque tem mate em 4 aqui. Cadê o Felipe Neto gritando mate em 4? Será que você consegue encontrar mate em 4 aqui? Olha aí que legal, vamos fazer esse exercício aqui agora. Mate em 4 lances, se você quiser dar pause. Vale a pena, pessoal, para tentar achar esse mate aqui. Bonito, viu? Mas o ponto todo é o seguinte, o rei tá sufocado, né? Aqui, ó, tá cortado. Aqui qualquer cheque na fileira do fundo vai pro mate. Então aqui dama B1, olha que bonito, hein? Bonito demais, né? Aqui torre por B1, torre por B1. E aqui acabou, tem que trazer a dama, tem que colocar o bispo. E aqui você escolhe qual das torres você quer. Quer colocar força total aqui para cima do rei? Vamos com 2 torres para cima do rei? Aqui checkmate, né? Então, muito legal o lance bispo por G2 aqui do Capablanca. A partida seguiu com torre por B8 e agora vamos ver quem calcula mais longe, hein? Bispo E4, cheque, primeiro lance importante, agora sim tirando o bispo. Dama G3, torre por B8, recuperando aí a torre. Dama por G6, rei por G6. E a gente olha para essa posição e fala... Esse John Stuart Morrison sabe jogar xadrez, né? Porque a gente tá aqui no lance 34... numa posição equilibrada, 5 peões aí para cada um, bispo torre. O cara jogou bem a abertura, o cara jogou bem o meio jogo. Vamos ver como é que ele joga agora finais contra a lenda José Raul Capablanca. Torre F6 foi jogado cheque, rei G7 mantendo a defesa do peão e agora a torre F4 atacando o bispo. O bispo vem para F5 mantendo o bispo no tabuleiro, torre F3 e aqui torre B1 cheque. Rei F2, torre B2 cheque, rei G3, torre D2 atacando o peão aqui de D4. Torre F4 protegendo o peão e agora A5 avançando na ala da dama, H4, C6 exclama aqui pelo José Raul Capablanca, a gente já vai ver por quê que exclama, rei F3, A4, rei E3 encostou na torre, torre C2, e agora, como é que faz o bispo aqui? Ele não consegue contra-atacar o peão e ele não consegue defender o peão aqui de A2, o bispo não tem casa para defender o peão, Capablanca é um mestre também de finais, né? Uma lenda. A partida seguiu com o bispo em A6 e agora torre por A2, já tem um peão a mais aqui o Capablanca. Bispo C8 indo para cima do peão, que partida, hein? Que adversário forte que é esse John Stuart Morrison. Torre A3, cheque, rei E2 e aqui torre C3. Temos aqui bispo por D7, recuperando o peão, não ficando atrás. E agora A3 avançando com o peão passado.
E aqui, pessoal, não dá para pensar em capturar um peão aqui, bispo por C6, tá vindo A2 e se jogar um torre F1 tentando parar aqui, bispo D3 cheque e vai capturar a torre na sequência e vai promover na sequência, né? Não tem problema, o problema não é ganhar a torre, porque aqui também o rei recupera, o problema é a promoção aqui na sequência, né? Então por isso a partida seguiu com D5, aqui C por D5 e agora C6, as brancas também criam aí o seu peão passado, rei F7 jogado pelo Capablanca, levando o rei mais próximo ali da ação, aonde está o peão passado das brancas, torre A4 foi jogado rei E7, colando, né? Agora o peão não pode avançar aqui, o rei colou aqui no bispo, torre A8 foi jogado e agora D4, vai avançando com outro peão passado aqui o Capablanca. Que partida! Torre E8, cheque, rei F7, jogou o rei mais para longe, torre A8, tenta parar o peão, e aqui propôs empate, né? Se vier com o rei, mais uma vez a torre vai fazer essa manobra, então o Capablanca tem que fazer outra coisa. E agora ele mostra a cooperação perfeita entre as peças. Aqui é uma aula de cooperação entre as peças. Bispo E4. Bispo E4 e o peão aqui junto com o bispo estão cooperando de uma forma maravilhosa e a torre vai poder jogar o rei mais para baixo. Torre A7 foi jogado, torre C2 cheque, rei aqui em E1, aqui a gente pode pensar, por que não rei D1 e fica ameaçando todo tipo de ataque descoberto e ameaçando aqui a torre, né? Aqui D3 e não tem nenhum cheque descoberto aqui para as brancas que possa fazer alguma coisa, algum estrago, né? Não tem realmente alguma continuação e as pretas aqui realmente estão ameaçando bispo F3, seguido de D2 e promoção, né? Então, realmente a posição é muito perigosa depois de torre C2. Rei E1 foi jogado, colocando o rei numa casa escura. A2 avançando com o peão. Não tem nenhum cheque descoberto que satisfaça aqui as brancas. Rei D1 foi jogado, mas agora D3. Olha que cooperação perfeita aqui entre as peças. Bispo C8 foi jogado, cheque, rei G6, mas nessa posição aqui o John Stuart Morrison abandona aqui a partida, pessoal. Abandonou porque não dá mais, galera. Não tem como evitar bispo F3 seguido de D2, D1. Simples assim, não há o que fazer, né? Sem contar esse peão passado aqui que tá na manga, tá guardado coringa aí. Precisou, tem mais um cara aí, né? Na ação aqui. Realmente não tem mais o que fazer, pessoal. Qualquer lance aqui. Aqui vamos fazer bispo por E6, tanto faz. Tá vindo bispo F3, seguido de D2. Olha que cooperação maravilhosa aqui entre as peças. E as pretas promovem primeiro aqui. Enfim, o rei tá exposto, tá em xeque, né? Não tem realmente o que fazer. Não dá nem para capturar o bispo, que tá protegido, né? Tem que jogar rei G3. Aqui o checkmate tá vindo, né? Vamos fazer até o checkmate aqui, vai. Vamos perseguir esse rei aí. Rei por F3. Deu E2, torre F2, vai, não é possível que não vai levar mate esse rei aqui, pronto, levou mate aqui, né, não tem como escapar. Mas é isso, galera, uma excelente partida, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. E olha só, galera, 81.1 aqui pro Morrison, jogou bem o Morrison, né? Você vê que ele podia ter jogado aquele torre por F5 lá que a gente viu e ficar melhor aqui que o Capablanca. Agora ele não viu, aí o Capablanca não perdoou mais. Mandou até lance brilhante aí pra cima dele, né? Ficou bem realmente. Houve um ponto ali, houve um momento onde ainda haveria luta ali pro Stuart Morrison, mas o Capa acabou ganhando, né? Vamos ver que momento foi esse. Bom, primeiro lance brilhante foi bispo por G2. Lembram do bispo por G2 lá, capturando aquele peão com o tema do mate em 4 lá com dama B1 que a gente viu durante o vídeo. Agora, que ponto foi esse que o Capablanca errou? Aqui ele poderia ter empatado. Vamos lá no tabuleiro ver isso? Olha só, pessoal, parece que esse lance torre C3 aqui foi um erro grosseiro do Capablanca, né? Aqui ele teria que jogar um torre A2 cheque e tudo mais. Agora, por que esse lance foi um erro grosseiro? O que as brancas poderiam fazer aqui? Bispo por D7, ó. Foi o lance jogado, inclusive. Mas qual que é o problema? Então, o problema veio depois. Depois de A3, D5 foi ruim. As brancas conseguem se salvar aqui. Somente um lance salva as brancas nessa posição. E seria o lance torre F1. Olha só, esse lance salvaria as brancas e elas conseguiriam empatar aqui, né? Então, ele teve chance de ficar melhor que o Capablanca e ainda teve chance de empatar. Não dá pra reclamar, hein, John Stuart Morrison? Depois dessa partida aí, não dá pra reclamar, não. Vai ter... né? Vai ter que estudar mais. Agora, aqui ó, A2 não adianta, a torre chega aqui em A1, ó. Aí você fala, beleza, bispo B1, ok, bispo por E6, as brancas têm jogo. As brancas têm contra-jogo, né? A torre fica presa, é verdade, é incômodo isso, mas o bispo também não tá mais jogando, né? E aqui o bispo, as brancas têm peões a mais, dá pra jogar isso aqui. Por exemplo, torre A3, rei D2, ó.
dá para seguir aqui numa boa. Rei D3, Rei E2, torre A3, Rei D2 vai ficar repetindo. Se jogar outra coisa aqui também, até pode, né? As brancas quererem ganhar de repente aqui, Rei A4. Torre A4, Rei E3, né? Então a gente teria um jogo aqui de muito difícil progresso e estudos mostram com chances para os dois lados aqui, né? Dá para empatar, dá para lutar, né? Dá para empatar é o termo pesado, dá para lutar e quem sabe com muita luta querer empatar uma partida como essa, né? Mas é isso, galera, é sempre espetacular aí as partidas de José Raul Capablanca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Meu nome é Blardo Sen e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Sup em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Cálculo, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que D5 faz, né? Vou explicar passo por passo.